Jornal da Manhã. Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 25 de junho de 2020. Muito obrigado a você pela sintonia. Estamos chegando para comentar as principais informações de Prudente e toda a região. Vamos começar com Adolfo Padilha, o nosso comentarista. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Meu destaque hoje vai para essa lei de fake news que hoje vai ser votada. Uma coisa que envolve quase a maioria da população brasileira, não houve uma audiência pública, não tem interesse nenhum a não ser um interesse político, por eles acreditarem que uma oposição política deles, no caso o presidente Bolsonaro, tem muita força nas redes sociais. E fake news não é tipificação criminosa. E para fechar o meu destaque, quem está definindo a moralidade da fake news, o que é, o que não é, o que na verdade é só uma provocação de limitar a nossa liberdade, é um tal de Alcolumbre e outro Rodrigo Maia. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Jesse. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia aos nossos ouvintes. O meu destaque hoje vai novamente para o Rio de Janeiro. Hoje, a Polícia Federal disparou mais uma ação da Lava Jato. Vocês verem, né? Quanto tempo nós já temos de Lava Jato para prender mais 12 cidadãos ali. Dessa vez, o enfoque total é em cima da eletronuclear. O Rio de Janeiro realmente vem se portando como um dos estados mais corruptos, talvez, da face da terra. Infelizmente, é muito triste para nós um estado chegar a esse ponto. Adilson Brevilério, o seu destaque hoje. Bom dia, Eudes, Jesse, Padilha, ouvintes da Jovem Pan. O destaque de hoje é para o conforto que 6 municípios aqui da nossa região conseguem ter nos dias de hoje, né? Eles seguem sem nenhum caso da Covid-19. Os municípios de Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Ouro Verde, Sandovalina e Santa Mercedes. São números importantes que deveriam ser questionados também pelo governo do estado de São Paulo de ter levado a nossa região para o estado vermelho, né? Muito bem, nós vamos começar falando de números. 76% dos negócios em Presidente Prudente são afetados pela pandemia. O varejo tradicional, a construção civil e moda são os setores que mais sentiram, conforme dados do Sebrae. No primeiro trimestre, 1.427 empresas fecharam na região, mas houve 4.007 aberturas. Vamos lá para o comentário do Fernando Jesse. Realmente, Presidente Prudente, como sendo aí a capital do Oeste Paulista, que concentra o maior número de empresas, vai ser, logicamente, a mais afetada. Todas essas empresas aí que fecharam, são empresas, inclusive também o ramo de gastronomia, que vem sofrendo bastante, inclusive com várias empresas aí já pensando em fechar suas portas, porque nós não temos aí uma definição do que é o nosso estado vermelho, que com certeza semana que vem vai continuar no vermelho, decorrente das últimas falas do secretário de Planejamento em São Paulo. Infelizmente, isso é uma grande realidade. Agora, o que acontece? Não são só as empresas fechando, nós temos que pensar o seguinte: quantas famílias estão deixando de trabalhar, de levar o sustento para dentro de suas casas? Será que isso aí está incluído também no plano de ação do nosso governador? Será que eles pensaram nesses impactos todos que essas famílias estão tendo? E depois da crise, como é que elas vão restabelecer as suas atividades normais? Esses outros 4.000 empresas que estão sendo abertas aí, muitas delas são MEIs, são microempresas individuais. Então, elas são empresas que praticamente a própria pessoa é a empresa e que pode até contratar uma pessoa. Então, o que nós precisamos agora é não só pensarmos no problema, mas sim começarmos a ter ideias, e não vão ser fáceis, para nós restabelecermos a atividade econômica na nossa cidade. Agora, infelizmente, eu não estou vendo nada a respeito disso ainda. Adilson Brevilério, você que visita muitas empresas praticamente todos os dias, como que você vê aí a situação das empresas que ainda estão abertas? Olha, Eudes, é uma situação bastante preocupante, né, por conta da retomada, do reinício das atividades. A gente já estava caminhando para uma condição um pouco melhor do que as previsões já nos traziam com relação à retomada da economia. Muitas empresas já estavam adquirindo produtos, refazendo estoque,
retrazendo aí funcionários que estavam suspensos, que estavam atrasados, que estavam afastados. E voltamos para a faixa vermelha, o que acabou acentuando cada mais ainda a situação crítica das empresas, né? Os empresários estavam aí esperançosos e 76% dos negócios são afetados. Na verdade, a gente tem que excluir pouquíssimos dos negócios que não foram afetados, mas mesmo assim também foram afetados, né? A gente pode citar aí os supermercados, açougues, mercearias, panificadoras, lojas de materiais para construção. São essas poucas atividades que não foram afetadas, mas praticamente o comércio todo está afetado. Todo mundo está afetado, todo o segmento de trabalho está afetado. É uma coisa bastante triste e bastante preocupante. A gente tem que saber o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Adolfo Padilha, sua opinião sobre esse assunto? Olha, as pessoas têm que se reinventar. Todos nós vamos ter que se reinventar em todos os sentidos, até mesmo no sentido do relacionamento pessoal, como nos negócios. Eu creio o seguinte: a economia ela tem que ser olhada de uma forma macro, não de uma forma micro. Claro que todo mundo foi atingido, claro que é um tsunami na vida de muita gente. Mas quando você olha os números da macroeconomia no Brasil, o Brasil voltando a semana passada a ser colocado entre as 25 melhores nações do mundo para se investir, se tem uma luz no fim do túnel, e tomara que não seja a luz do trem, como o Jesse gosta de falar. Tomara que seja uma luz de esperança de que realmente a gente pode retomar a economia. Agora, que vai rasgar, que vai doer, que vai ficar roxo, isso não tenha dúvida, né? A gente conhece muitos amigos, a gente está passando por isso, eu como prestador de serviço perdi trabalho, então a gente tem que lutar, tem que acordar cedo, vestir a camisa, fazer o nome do pai, uma oração e vamos para a rua, vamos prospectar, é se reinventar todos os dias, é não desistir nunca, isso que é importante, o brasileiro não pode desistir nunca, porque o que nos movimenta é a vontade de vencer, o que nos faz buscar é a vontade de querer alguma coisa. E isso o brasileiro não pode permitir. Então, o comerciante aí que está passando um aperto é uma rasteira, mas não é um tombo definitivo para dentro de um poço. E mesmo que fosse, arregaça os braços, a mão, gruda nas paredes, sai desse poço e vamos para cima. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. O governador João Dória anunciou ontem, quarta-feira, que a retomada das aulas presenciais em todos os níveis de ensino da rede pública e particular está previsto para o dia 8 de setembro. Na primeira das 3 etapas, as salas terão ocupação máxima de 35%, com revezamento de estudantes durante a semana, sob rígidos protocolos de segurança definidos no Plano São Paulo de Indicadores de Saúde. A medida desagradou o setor das escolas particulares, que já, segundo eles, estão prontos para iniciar as aulas em setembro. Mas o governo quer deixar de forma equânime toda a educação no Estado. Vamos saber, então, da opinião do Fernando Jesse, que tem realmente aí um conhecimento nessa área de educação e normalmente faz bastante críticas, né, Jesse? Na verdade, nós estamos aqui para fazermos os apontamentos necessários que a sociedade entenda que nem tudo é um mar de rosas. Por isso que nós precisamos atacar os problemas com responsabilidade para resolvê-los e não empurrá-los para debaixo do tapete, como muitas pessoas têm hábito de fazê-los. Agora, com relação à educação, ontem eu acompanhei por uma emissora de televisão do Estado todo o protocolo com relação à volta das aulas. Eu achei aquilo ali realmente lindo, maravilhoso. Agora, o único problema é que para você colocar um aluno dentro de uma sala de aula, você tem toda uma criação de um sistema de logística e de processos que envolvem praticamente a sociedade como um todo. Nós temos que pensar no transporte da criança até a escola, a manutenção dessa criança a partir do momento que ela entra do portão até a hora que ela senta na sua carteira. Nós temos ali também a parte de logística com relação à alimentação.
Então, é uma complexidade enorme, gigantesca, para você colocar um aluno de volta dentro de uma sala de aula. Nós vamos impactar o trânsito, nós vamos impactar uma série de situações. Agora, ontem foi dito lá que é preciso estar lá na fase amarela de um determinado ponto, e aí sim nós colocaríamos as pessoas para dentro da sala de aula. Eu assisti também uma videoconferência, inclusive a nossa secretária de Educação daqui de Presidente Prudente participou. Eu achei ali lindo, maravilhoso. Eu gostaria que ela colocasse tudo aquilo que ela falou ali no papel, porque não é aquilo que nós vemos aqui na educação de Presidente Prudente, que está tendo seríssimos problemas por não ter aderido ao currículo paulista. Essa é uma informação que poucos aqui sabem. Ou seja, nós temos aí uma série de situações que envolvem isso. Agora, é lógico que o professor está preocupado, que o professor vai ter que sair da casa dele, hoje onde ele está, entre aspas, seguro, para o ambiente de trabalho normal. Isso preocupa, sim, preocupa a todos. Agora, infelizmente, nós vamos ter que voltar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que voltar a esse nosso que nós estamos chamando de novo normal. E aí sim, nós precisamos tomar todas as precauções necessárias. Agora eu quero saber quem é que vai fiscalizar isso. Adolfo Padilha, o que você acha aí da volta às aulas em setembro? Eu anotei 3 observações. Primeiro, que existe esse regulamento que 35% dos municípios vão ter que estar numa determinada faixa. É difícil, como os representantes do ensino público estão dizendo, confiar no governo. Porque aqui, agora, há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás, o governo apresentou uns números para a região e fechou, voltamos à etapa vermelha. E os prefeitos discordam totalmente dos números que foram apresentados diante de tudo aquilo que a gente já fala aqui. O governador não demonstra os dados, o estado de São Paulo é um absurdo, não mostra a realidade dos dados de São Paulo, quantas UTI tem, quantas foram feitas, quantas estão realmente preenchidas, ninguém sabe disso, ele tudo em nome da ciência. Uma outra coisa que me chama a atenção, além de todas essas que o Jess falou, transporte em van, pela primeira vez eu acho que o governo fez um negócio certo. Olha que absurdo. Ele está planejando daqui 3 meses. Né? Se tivesse feito isso no começo da pandemia, ou nos primeiros 10 dias da pandemia, um planejamento, eu tenho certeza que o caos não seria tão grande como está sendo agora. Primeiro na confiança e também nos dados. Desemprego, economia, aquelas coisas todas. Então ele está planejando há 3 meses. E não é surpresa de ninguém. O outro lado da moeda, os sindicatos já falam que não dá. Ah, não dá. O sindicato quer o quê? Férias, então, até dezembro, para todo mundo? Porque como é que pode dizer que não vai dar? Eles acham que em setembro não vai ter acabado nada? Será que nós não temos que pensar de forma positiva que em setembro acabou, estamos voltando ao normal, com os devidos cuidados? Então, sabe, olha, rapaz, o Brasil é um país complicado. Se você for analisar bem, as pessoas só pensam no umbigo delas. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, eu acho muito engraçado, né? Por que ele toma por base dia 8 de setembro? Se nós tivéssemos já entrado na pandemia, que era o projeto para você adequar leitos de hospitais, para você se preparar para o canhão que viria com a chegada predominante do vírus, agora, dia 8 de setembro, do jeito que está indo, será que vai mudar alguma coisa? E outra coisa, como é que vai fazer? Se cada 1.000 alunos numa escola só vão votar 350 e os outros 350, os outros 700 vão ficar aí no estado remoto, como é que vai fazer a separação? Qual aluno que vai, qual aluno que não vem? Envolve também o transporte urbano de alunos, que transporte através das vans que levam e trazem essas crianças, o transporte urbano que tem que levar os estudantes. Não, vai virar uma baderna isso. E dia 8 de setembro, então por que não começa então já gradativamente agora, com 20%, no mês que vem mais 25%, no outro mês mais 35%, quando chegar no dia 8 nós já estamos com controle total. E outra coisa também, equipamentos para higienização e descontaminação das salas de aula e nos espaços comuns das escolas, que fatalmente terá que ser feito isso todos os dias. Terminou as aulas, já entra com aqueles nebulizadores lá para poder acabar com a suposta infestação do vírus que pode ocorrer por conta da concentração, mesmo que seja limitada, né? Olha, eu acho que falar que vai começar dia 8 de setembro denota mais uma vez o total controle e total falta de planejamento de saber o que tem que fazer, né? Posso fazer um complemento? Só para vocês terem uma noção,
Nós não temos condição financeira. Para vocês terem uma ideia, o Presidente Prudente está pegando as cartilhas do EMAI, porque nós não aderimos ao currículo paulista, resgatando cartilha antiga e desatualizada para dar para nem todos os alunos estão recebendo. Quanto mais esse dinheiro todo aplicado nesses procedimentos todos que foram ditos ontem. É um absurdo. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Vamos lá, trocando de informação, outra grande preocupação, principalmente aqui na região de Presidente Prudente, é o avanço do coronavírus, mas principalmente o combate ao mosquito Aedes aegypti, após a confirmação de mais 108 casos de dengue. Agora a cidade soma 3.905 pessoas que foram infectadas pelo vírus este ano. E nessa semana o órgão intensificou a fiscalização em obras, estejam elas paradas ou em andamento. Os trabalhos contam também com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Planejamento. Continua feia a situação, né, Adolfo Padilha? O que se vale a gente atentar aqui é o seguinte: são quase 4.000 casos de dengue. Pegando isso como referência, você imagina, e ninguém está pensando nisso, é aí que eu falo que falta o planejamento, é aí que eu falo a importância das pessoas que estão hoje pertencendo a um cargo público que nos representa. Você vai ver o boom que vai dar na saúde pública após o vírus coronavírus. Por que o boom? Nós já não tínhamos leitos antes. Nós já não tínhamos o tratamento adequado no SUS antes. Nós já não tínhamos nada antes. A saúde sempre foi um caos. Imagine o número de pessoas, quando perderem o medo de sair de casa, que o vírus vai ter passado, voltar aí nos postos de saúde e nos hospitais. E ninguém está pensando nisso. A dengue demonstra isso. São 4.000 casos. Imagine os cardíacos, as pessoas que tinham a rotina que sofrem de uma doença como câncer, enfim, tantas outras patologias que a gente podia falar aqui. Ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando que vai ser pós-pandemia, na triste realidade que a gente já tinha na nossa saúde antes da pandemia. Isso é extremamente importante, porque pode ter certeza do que eu estou te falando. Acabou a pandemia, aquele número de pessoas que iam nos hospitais, nos postos-de-saúde, uns com problemas sérios, outros sem problema nenhum, não importa, você vai ver o que vai ser realmente a superlotação da saúde nesse Brasil. E ninguém está pensando nisso, como ninguém, está todo mundo focado tanto no vírus, que é tanta informação do vírus, é vírus para lá, vírus para cá, só fala de números tristes, nunca falam de números felizes, de números de esperança, que a dengue já está do jeito que está. Imagine o resto. Fernando Gessi, a sua opinião? O Padilha tocou num ponto muito importante, que é o seguinte: um grande número de pessoas não estão fazendo as consultas tradicionais, né? As consultas padrões. E são nessas consultas que nós descobrimos algumas comorbidades muito sérias, como problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas de câncer, problemas de diabetes, inúmeras situações. Quando esse pessoal voltar à vida normal, aí sim vocês vão ver o que é um hospital lotado. Porque essas pessoas, durante esse tratamento, elas não podem esperar. Essas pessoas, se não forem tratadas em algumas situações, como exemplo, como câncer do pâncreas, em 2, 3 meses a pessoa está morta. Então, e esses diagnósticos são que salvam vidas, e eles não estão sendo feitos. Isso é um assunto muito grave, inclusive eu estive discutindo com um médico dias atrás sobre isso. Então, esse apontamento que o Padilha acabou de fazer é de extrema importância. Agora, outro detalhe, por que nós não temos aqui em Presidente Prudente também um painel com relação à dengue? Nós sabemos que a dengue ela é causada por um vetor, né, que é o mosquito. Por
Por que nós não temos aí um painel informativo a respeito disso, para nós termos um controle da sociedade, para que a sociedade entenda? Nós aqui falamos, o Eudes fala sempre, setor 1, setor 2, bairro X, bairro Y. Por que nós não temos esses alertas em um painel e uma informação mais clara, mais transparente, por conta dos nossos responsáveis ali da vigilância epidemiológica, entendeu? Isso sim é importante. Informação é tudo, sempre foi tudo. Nós vivemos hoje na era da tecnologia. E uma das coisas que eu ressalto aqui novamente, a melhor coisa que nós temos no Brasil é o brasileiro. E o brasileiro, ele sabe superar tudo que é problema. Sempre somos assim. Somos um povo vencedor. Agora, graças a Deus, por própria e vontade própria nossa, onde falta o Estado, o brasileiro se vira. Agora, esse tipo de coisa precisa ser resolvido, urgente. Adilson Brevileri, a sua opinião, os casos cada dia aumentam mais de dengue na nossa região, né? É bastante preocupante, porque não só a dengue, também a zika, né, o vírus da zika e a febre chikungunya, que são duas doenças que também deixam sequelas bastante acentuadas nas pessoas, né? Um paciente que teve a dengue, ele pega a dengue novamente, ele tem grande probabilidade de desenvolver a zika e ter as sequelas com condições neurológicas afetadas, a pessoa perde o movimento, tem que ficar em repouso, é uma situação bastante complicada, o que pode evoluir da dengue, né? Agora, a nossa pessoa responsável, a dona Elaine Bertac, responsável pela vigilância epidemiológica, ela ainda mostra que ela está preocupada com a chegada das altas temperaturas em outubro, final de setembro, outubro, novembro, que as temperaturas aumentam, a incidência de chuva começa e a propagação dos mosquitos, que hoje já estão aí praticamente meio descontrolada, vai ficar mais descontrolada ainda. A gente pensa que nós estamos vivendo o inverno, mas nosso inverno é com cara de verão. Calor, temperaturas médias aí de 30 graus, 28, 30 graus, só não está chovendo para não ter um acúmulo de água. A grande preocupação é a falta também da educação das pessoas, de fazer aí aquela vistoria semanal no quintal de casa para ver se existe algum utensílio, alguma coisa que está acumulando água, a água quando lava o quintal fica em algum canto e aonde o mosquito vai procriar, vai levantar voo e vai contaminar. É uma guerra constante, né? Não pode ter aí o afrouxamento. Você vê 108 novos casos é uma coisa bastante séria. Se a gente for fazer um comparativo com a pandemia, a única diferença é que não mata tão rápido, né? Mas derruba a nossa condição de manter essas pessoas vivas, de dar assistência para essas pessoas, né? Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, quarta-feira, por maioria de votos, proibir a redução de jornada e de salário de servidores por estados e municípios quando os gastos com o pessoal ultrapassarem o teto de 60% da receita corrente líquida. O limite é previsto em lei. A redução salarial temporária está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas está suspensa desde 2002 pelo próprio Supremo pela possibilidade de ferir a Constituição. Nesta semana, a Corte retomou a análise de ações que questionavam diversos dispositivos da lei. Os ministros entenderam que a redução temporária de carga horária e de salários fere o princípio constitucional da irredutibilidade, contrariando a demanda de estados e municípios que ultrapassam o limite legal. Adolfo Padilha, vai ficar difícil para os municípios se adequarem com essa queda de arrecadação, né? Não, é difícil a gente não falar mal dos ministros do STF, né?
É difícil a gente não criticá-los, é difícil a gente não fazer observações do tipo, que mundo que esses caras estão vivendo? Depois eles querem tabular a internet, porque não podem falar deles. É difícil a gente entender inconstitucional. Veja bem, reduzir o salário e cargas horárias durante uma crise, durante uma pandemia, onde todos nós, sem exceção, de alguma forma nós perdemos. E ainda, alguns perderam que foram mandados embora, outros perderam por força maior, simplesmente perderam a prestação de serviço, e eles não querem perder nada. Detalhe que as pessoas têm que observar: desde 2002 isso estava para ser regulamentado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam como eles só pensam neles. Eles votaram isso agora. Um monte de coisa para ser votada no STF. Por que eles votaram isso agora? Porque é óbvio, o governo federal que cuida do dinheiro está gastando trilhões por causa da crise. Algumas coisas vão ter que mudar, senão o Estado não vai aguentar. Então, o que eles estão fazendo? Se antecipando e se garantindo. Com isso, eles trazem um exército de servidores públicos que, claro, não querem mexer no seu salário. E, claro, eles querem continuar o mesmo valor de carga horária trabalhando home office em casa. Olha o absurdo. Adicional noturno, trabalhando em casa. Insalubridade, trabalhando em casa. E você, eu e todos os outros trouxas brasileiros que estamos perdendo tudo por não fazer parte dessa casta privilegiada no Brasil, então nós podemos perder tudo. Então chega a ser um absurdo. O STF há muito tempo está rompendo a harmonia entre os poderes. É ele, com as atitudes, quando eu digo STF, seus membros, a instituição STF ela tem que ser blindada. A instituição STF ela é permanente, ela é um pilastro da nossa democracia. Mas os membros do STF, deste STF, não me representam. Como acredito que não represente 98% dos brasileiros, porque eles não têm sensibilidade. Sabe aquela frase que um cara muito famoso disse outro dia atrás, que tem ministros que não sabem mais o que é o cheiro do feijão? É verdade, porque é tanto benefício, é tanto privilégio, eles estão vivendo em outra estratosfera, eles não sabem o que é andar na rua, eles não sabem o que é pegar uma conta de luz e telefone e pagar essa conta. E para ajudar ainda, ontem o ministro Moraes deu mais uma, que o executivo está proibido de determinar o orçamento no legislativo e no judiciário. Então, entendo o que é isso. Eles já estão se defendendo para o futuro. Ou seja, o executivo que tem a gestão geral do país, que tem que ter o controle das contas do país, ele não vai poder cuidar dos outros dois pilares da nossa democracia, que é o legislativo e o judiciário, na questão de dinheiro. Ou seja, mantém-se juízes, procuradores, sei lá quem, ganhando 300, 200, 70, 80 mil, mantém-se reitores de universidade vivendo na Europa e nós bancando essa mordomia e ninguém fiscalizando o que esses caras estão pesquisando e estudando, mantém-se funcionário que trabalha no estacionamento de um Congresso Nacional ganhando 15, 20 mil por mês, tudo isso, e a gente bancando tudo isso. A impressão que dá é que ninguém realmente segura os membros do STF. Pior do que isso, eu acho que realmente são eles que mandam. Muito bem, olha, votaram com o relator Alexandre de Moraes os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Celso de Mello. Vamos lá, Fernando Gessi, a sua opinião. Minha vontade é que todo brasileiro hoje saísse com o nariz de palhaço e uma faixa escrita imbecis. Porque é dessa maneira com a qual eu me vejo hoje num estado, morando num país onde os privilégios dessa casta, conforme o Padilha disse, são tão abruptos, vamos dizer assim, onde um STF, onde se você abrir ali as licitações que eles fazem, nós já falamos disso aqui, são queijos importados, vinhos importados, bacalhau, salmão, tudo da melhor qualidade. Eu realmente também gostaria de saber em qual país que esses caras vivem, que essas pessoas vivem, que se ditas aí como deuses aqui. O Superior Tribunal Federal é hoje o terceiro pilar, né, do nosso sistema democrático adotado aqui pelo Brasil e criado lá em 1730 por Montesquieu. Eu acredito que se Montesquieu hoje saísse do túmulo e visse o que está acontecendo aqui no Brasil, eu acho que ele morria de novo, ou ele ia ter uma forte depressão, porque todo aquele sistema maravilhoso que ele criou, esses senhores ministros do STF conseguiram destruir. Agora, é impressionante. Então, tudo bem, nós não vamos aí reduzir os seus maravilhosos salários. É bom deixarmos claro que quando nós falamos de redução de salário, nós não estamos falando aqui do coitadinho ali, do cara que sobrevive com R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês.
aquela pessoa que luta diariamente, aquele funcionário público que rala mesmo, aquele que está aqui na rua limpando a rua, o que está lá nas autarquias municipais trabalhando, pegando no pesado, lutando no seu dia, diariamente. Não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando justamente dos marajás públicos, as pessoas que ganham 10, 15, 20, 30, até 200 mil reais, é o caso de alguns desembargadores e ministros aí de Superior Tribunal de Justiça. Essas pessoas simplesmente perderam a vergonha na cara. Agora, falar que um Superior Tribunal Federal, com esses 11 ministros, representam alguma coisa nesse país, é o que o Padilha acabou de falar. Estão mais preocupados com porcaria de fake news do que propriamente com o que realmente interessa para o país. Agora, eu vou mais longe ainda. Tudo bem, não vai ter redução de salário? Não tem problema nenhum. Todos o pessoal do executivo, eles vão disparar uma ação que podem fazer, que chama-se exoneração, tá? E vai acontecer sim. Por quê? Porque isso é previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim que o teto é infringido, automaticamente ele pode exonerar. O duro é que ele vai exonerar quem? O coitadinho, vai exonerar o pequenininho, ele não vai exonerar o grandão. Então, o STF, mais uma vez, nos fez literalmente de palhaços. Nós viramos escravos desse grupo de pessoas em um país democrático. E depois diziam que a ditadura viria do presidente da República. Adilson Brevileri, a sua opinião? Eu acredito que a maioria das pessoas que ouvem a gente, da maioria das pessoas que leem uma notícia dessa, que assistem uma notícia dessa, fica imaginando, né, como é que pode 11 elementos afrontar uma nação inteira? Até quando, né? Aquele velho ditado, você coloca um copo para poder encher com gota por gota da torneira que está pingando. Uma hora, aquele copo vai transbordar. E para muita gente, para muitos brasileiros, o limite já chegou, mas ainda não foi feito nada. Então, tudo tem um limite, né? A decisão desse poder executivo, a decisão de que o poder executivo não pode limitar o orçamento de outros poderes, que é o legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, quando a arrecadação não atingir as expectativas, que já previa-se aí nessa questão da Constituição, que no caso de alguma emergência, de alguma crise, de alguma pandemia, já criou-se essa bolha protetiva, né, para que eles pudessem ser imunes a qualquer situação. Pode pegar fogo que nós estamos tranquilos aqui. Até quando nós vamos viver à mercê desses 11 que dá só vergonha para a nação inteira? Até quando? Muito bem, a gente está quase encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, mas como é de praxe aqui, em alguns dias da semana, a gente coloca sempre a expectativa dos nossos comentaristas sobre os próximos dias, os dias vindouros. Pois é, para a semana que vem, nós teremos uma nova classificação do plano de flexibilização do comércio no estado de São Paulo. Os casos de coronavírus em Presidente Prudente vêm aumentando. Nós, neste momento, estamos com 441 casos confirmados e 180 aguardando resultados. Adolfo Padilha, você acha que vai ter alguma mudança a partir do dia 29 para a região de Presidente Prudente, diante dos números que nós estamos vendo? A insegurança nossa sempre é o que pensa o governador, né? A insegurança nossa sempre é o que pensa eles que estão com o comando na mão, graças ao STF, né? É até engraçado agora você vê algumas postagens, inclusive o ministro Fux, fazendo insinuações que o problema dos estados é do presidente Bolsonaro, sendo que ele mesmo, junto com os demais, votaram a autonomia plena dos estados e municípios para decidir o que fazer durante a crise. Então, toda essa confusão, na verdade, a gente não consegue entender ou ter uma previsão do que pode acontecer, porque é muita vaidade política, principalmente em São Paulo, com o governador João Dória. É tanta vaidade cada dia mostrar um terno e uma gravata nova nas coletivas shows que ele faz, já virou piada nas redes sociais, que a gente realmente não sabe. Por outro lado, a Prefeitura de Prudente tem tentado fazer alguma coisa, mas precisa sair um pouco, vamos dizer assim, qual que seria o termo que eu usaria? Precisa ser mais aguerrida, precisa ter uma decisão mais firme, né? Ficar fazendo também só declaração, eu acho que não dá muito certo e não está ficando muito legal para o prefeito. Mas vamos torcer para que haja alguma mudança.
Fernando Gessi, um minuto aí para suas considerações. Há uns 30 dias atrás, eu dei uma palestra virtual sobre reinvenção, sobre novos negócios, sobre perspectivas. E decorrente disso, inclusive, eu trabalho hoje 12, 13 horas por dia, decorrente da diminuição de pessoas que nós tivemos que fazer, né? Também nós tivemos que adequar aí tudo aqui dentro do local onde eu trabalho. Mas o otimismo do brasileiro não pode ser perdido, não. Nós temos que levantar a cabeça, temos que nos reinventar, conforme o Padilha disse. O que for preciso de apoio, de ajuda, nós estamos dando para as pessoas que conversam conosco. Conversei tempos atrás também com o diretor regional aqui do Sebrae, que também colocou algumas expectativas novas. Estamos conversando aí com outras pessoas de consultoria e não baixa a cabeça, não. Raciocina, pensa, existem oportunidades que estão sendo criadas, coisas que não tinham antigamente. Foquem, analisem e percebam. O Brasil não vai parar, mas a crise com certeza vai passar. Adilson Brevileri, um minutinho para você aí. Olha, eu a cada dia que eu deito com a minha cabeça no travesseiro, eu vivo sonhando com a vacina do Covid-19. Para que esses testes, essas pesquisas que estão sendo realizadas nesse mundo afora, elas possam trazer resultados positivos, trazer a segurança que todo mundo almeja, que todo mundo tem aí no coração, aquela vontade para que tudo possa voltar ao normal. Agora, uma coisa surpreendente, que mesmo na situação que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe que, como o Gessi disse, o brasileiro tem uma capacidade extraordinária de se reinventar, de enfrentar, de correr atrás, de não desistir. E, além de tudo, respeitando tudo aquilo que é imposto goela abaixo, né? Eu acredito que essa vacina vai ter um resultado surpreendente, pode ser aquela dos Estados Unidos, pode ser da Europa, seja de onde for. Nós vamos ter um resultado efetivo e a nossa vida vai voltar ao normal. Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos comentaristas, Adilson Brevileri, Fernando Gessi, Adolfo Padilha. Grande abraço para vocês aí. O Jornal da Manhã volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Valeu, um grande abraço.